Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Responde, um programa interativo com o propósito de responder perguntas que as pessoas fazem e nem sempre têm uma oportunidade de ter a sua resposta à luz da Bíblia. E para responder essas e outras perguntas, conosco nessa manhã, pastor João Carlos Hermosa. Pastor João, muito bom dia. Bom dia a todos vocês, com a paz do Senhor. Amém. É um prazer poder retornar a este quadro tão importante que foi, meus irmãos, trazido para que a Bíblia possa responder os questionamentos e as perguntas de todos aqueles que se aproximam desta oportunidade e desta programação. Tá certo? Uma versão nova, 2021, não é novo cenário, tá certo? Mas respondendo ainda aquelas perguntas que deixamos para trás e outras que surgirão, estamos aqui com a Bíblia na mão, não é? Para responder em nome de Jesus. E nós, como sempre fazemos, nós respondemos 3 perguntas que as pessoas nos mandam. Se você deseja participar do nosso programa, entre em contato conosco, pois será um prazer responder a sua pergunta. E a primeira pergunta desta manhã vem da Sara Lima. Ela faz a seguinte pergunta: como obedecer a Deus por amor e não por medo? Sara, você tenha um bom dia, que o Senhor esteja te guardando e te abençoando, você e toda a sua família, tá certo? Nós iremos fatiar um pouco a sua pergunta para depois darmos um fechamento, já que ela é de cunho prático, da vivência cristã. E penso que muita gente tem essa dúvida e esse receio também no coração. Então a sua pergunta é: como obedecer o Senhor por amor e não por medo? Primeiro vamos à palavra obediência. Obediência é uma lei espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5,19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então você observou que é uma lei espiritual. Deus colocou a obediência para que o homem lhe obedecesse e não tocasse daquilo que ele não permitiu que tocasse, e o homem rompeu esta barreira. E esta barreira trouxe uma consequência: toda a raça, não é? Ou todos os seres humanos passaram a estar no pecado. Pela desobediência de um, veio o pecado. Mas pela obediência de um, nós nos tornamos justos ou justificados por Cristo Jesus, que é aquele que obedeceu e foi obediente até a morte. Primeiro, compreendendo a obediência, uma lei espiritual. A segunda coisa é o medo. E nós vamos lá nos princípios, não é, da humanidade, para falarmos um pouquinho do medo. Capítulo 3, versículo 10 do Gênesis. Gênesis 3:10, irmão Anderson. Gênesis 3:10 diz assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Então você vê que desde lá, depois da desobediência, não é, eles viram a sua realidade. Antes da desobediência, eles estavam e não sentiam esse mal. E por causa da desobediência que rompeu esta lei espiritual, veio o medo ao ser humano. E ele se escondeu. Então quer dizer que o medo nos escraviza, nos isola, nos faz ficar cheio de receio. Tá certo? E é justamente aí, é esse receio, não é, que eu acabo servindo ao Senhor pelo medo do errar, do pecar. Mas vamos responder, porque você colocou outra palavra aí: pelo amor. Então já sei que a obediência é uma lei espiritual, já sei que o medo foi o romper a obediência, tá certo? Mas agora vem o ingrediente, não é? Que é o amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então observe, não haveria valor nenhum, não é? Se não fosse por amor. Então o amor de Jesus. E ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então o amor dele é superior ao meu medo. E é este amor que me conquista. Não o medo que me conquista, o medo do inferno, mas o amor com que ele me amou. Mas vamos a uma história bíblica, Sara. Eu acho que vai, não é, sintetizar tudo isto numa história bíblica contada por Jesus. Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Eu sei que é uma leitura longa, mas é muito importante. Lucas
7,36 diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com seu unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual destes, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que história de Jesus. Tem muitas verdades aqui nesse texto. Simão, segundo dizem, ele era leproso. E Jesus curou ele. E foi uma forma dele agradecer Jesus. Ele convidou Jesus para ir à sua casa e ele fez um banquete. Não é? Mas a mulher aqui era pecadora. Quer dizer, Simão, não é? Não se julgava tão pecador como aquela mulher. Mas aquela mulher se sentia tão pecadora, mas tão agradecida, que ela venceu o medo. Que ela venceu o lugar onde ela estava, era a casa de um fariseu. Certamente as cadeiras e mesas eram marcadas. E na sua casa você convida quem você quer. Ela rompe isto e com o coração agradecido, não é? Adora Jesus. Então, como servir a Deus por amor e não por medo? Então eu vou colocar aqui uma frase para Sara, tá certo? Uma frase que certamente vai ser de muita valia para a sua vida. Talvez o questionamento não seja completamente respondido, porque isto, Sara, este amor, essa entrega, tá certo, de servir ao Senhor, é dia a dia, é uma luta. Então eu vou trazer esta frase que ela fique bem coladinha no seu coração. O salvo em Cristo não serve ao Senhor com medo de ir ao inferno. Ele serve porque o amor de Cristo o torna livre para o servir. Quer dizer, receba isto, viva isto. Amém? Tire toda dúvida e sirva ao Senhor com alegria. Tá certo? Deus te abençoe. Então compreenda, obediência, uma lei espiritual. O medo, porque rompeu a obediência, mas o amor que ele derramou no meu coração é que me constrange a servi-lo por amor e não por medo. Deus te abençoe, Sara. E nós vamos para a nossa segunda pergunta. Ela vem da Elisângela Ferreira. Ela faz a seguinte pergunta: o que acontecerá no dia do arrebatamento com os animais? Ficarão eles aqui abandonados? Oi, Elisângela, é um prazer te receber. Certamente as autoridades que ficarão aqui tomarão alguma atitude com os animais que irão ficar. Tá certo? Você certamente deve ter aí um gatinho, um cachorrinho de estimação. Outros irmãos têm grandes rebanhos, sejam de grande porte, de pequeno porte. Não é como ovelhas, como cabra. Outros têm de res, de gado. Ficarão aqui, irmã. Só que a constituição de um é diferente do outro. O homem foi feito de uma forma e o animal de uma outra forma.
Tá certo? Vamos ver primeiro como que Deus criou o homem. Gênesis, não é? Capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem é um ser tricotomo. Deus pegou o pó da terra e naquele pó soprou. Esta palavra soprou é espírito. Então primeiro foi o corpo, depois o espírito. E do espírito o homem passou a ser alma vivente. Então o homem tem corpo, alma e espírito. E interessante que as três coisas são aí imortais na questão da salvação, eternos. Não na eternidade como Deus, mas eterno que vai participar da eternidade com Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios, não é? Que Deus vai transformar este corpo, que é corruptível, num corpo incorruptível, semelhante ao do Senhor. Então observe que até este corpo carnal vai ser revestido da imortalidade. Então, meus irmãos, até isto que vai voltar para o pó, não é? Deus não vai permitir se perder. Porque quando Deus faz, Ele faz perfeito. Não é? Faz para a glória do nome dEle. Saiba, você foi feito para a glória do nome dEle. Então, os animais ficarão aqui. O destino deles, quem vai dar são os governadores que ficarem aqui. Tá certo? Agora, eu sou eterno. E a eternidade não é só para o bem, também para o mal. A eternidade para com Deus e a eternidade para com o inferno. Tá certo? Onde é um lugar de, não é ranger de choro e de ranger de dentes. Agora, o animal foi feito diferente. Isso está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 4. Gênesis 9 diz assim: Então abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então você observa que nós somos um ser tricotomo, corpo, alma e espírito. Já o animal não. O animal é um corpo e uma alma. E qual é a alma? O sangue. Então quer dizer, cortou ali a jugular, sangrou, ele morreu. Acabou a vida dele. Não existe a eternidade e o céu dos cachorros. Não. Acabou para eles aqui. Agora nós não. Nós somos diferentes. Tá certo? Olha, um abração para você, espero ter respondido. Vão ficar aqui, dá certo? Os governadores daquele tempo vão destinar, não é? Mas muitos animais que estão aí como grandes rebanhos, pequenos e médios rebanhos, serão consumidos pelos moradores que ficarem aqui e nós estaremos gozando com Deus na eternidade. Amém? Deus te abençoe, até a próxima. Um prazer tê-la aqui na nossa programação. E nós vamos para a nossa última pergunta do nosso programa. Ela vem da Madalena Almeida. Ela faz a seguinte pergunta: como estudar a Bíblia corretamente no dia a dia? Oi, Madalena, tudo bem? Espero que você esteja bem. A sua pergunta ela é muito importante, não é? Porque fala de como estudar a Bíblia corretamente o dia a dia. A primeira coisa que eu observo é que você tem que ter um tato com as Escrituras. Ler as Escrituras. Vamos ver isto? É Atos capítulo 8, versículos 27 a 31. Atos 8 diz assim: Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou o Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Então o primeiro tato é com a leitura. Você observa que a leitura que o etíope estava fazendo aí era de voz alta. Ele juntou-se à carruagem e ouviu a leitura de Isaías. Então, vamos somar esta palavra. Como se faz esta leitura? Quer dizer, o primeiro tato de leitura com as Escrituras. Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2, irmão Anderson. Salmo 1 diz:
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, Madalena, para que você, antes de estudar as Escrituras, você tem que ter tato de leitura das Escrituras. Esta leitura é feita com meditação. Eu sempre sou favorável à leitura da manhã, porque você não sofreu os golpes do dia, nem chegou com a mente cansada em casa, estafada, para fazer uma leitura à noite, tá certo? Então aproveite o ambiente, um lugar claro, fácil, calmo, vai fazer a leitura bíblica meditando. Tá certo? Após você ter esse tato de leitura e meditação com as Escrituras, você sabe que a própria leitura vai despertar em você grandes coisas. Facilidade de entender, de compreender, de fazer as leituras dos dias, porque a leitura é algo impressionante. E quando você se desenvolve na leitura, de repente você lê e você observa, nossa, quanto que eu li? Porque você já se tornou fácil na leitura, aquilo já está em você, você tem facilidade em observar a pontuação e fácil de assimilar o que leu. Tá certo? Então sempre é importante fazer a leitura com meditação, ler e reler para meditar. Depois desta fase de leitura e de meditação, ao ter esse tato com as Escrituras, tá certo? Você vai estudar o que é as Escrituras. Primeiro, a Escritura como literatura, como livro. Quem é seu autor? Quem escreveu este livro? Tá certo? Em que língua foi escrito este livro? E aí você vai se aprofundando no conhecimento das Escrituras. Tá certo? Depois de você saber quem é o autor, quem escreveu, em que línguas foram escritas, aí vem as 3 perguntinhas básicas, tá? Para quem foi escrita, por que foi escrita e em que tempo foi escrita. Depois que você responder, ter esse tato com as Escrituras e conhecer este livro, aí vão se despertar os assuntos. Aí você vai começar a fazer, tá certo? Os seus estudos diários. Aí você vai para temas ou para assuntos. Por exemplo, eu quero falar sobre a fé que opera milagres. O dom de fé. Vou falar sobre batismo no Espírito Santo. Vou falar sobre grande tribulação. São assuntos. Aí sim, no dia a dia, depois de você conhecer a leitura de meditação diária, ter o tato de leitura, saber deste livro a sua parte literária e como palavra de Deus, nós a cremos como infalível, inerrante palavra de Deus, inspirada por Deus. Então sabe que o Espírito Santo vai estar trabalhando dentro do seu coração, da sua mente, e aí você vai, não é, ponteando os assuntos. Aí na questão dos assuntos, não é? Você vai precisar de leituras adicionais, de consultas, de bons dicionários, de bons comentários, para que te facilite esta leitura. De um léxico da língua, tá certo? Para trazer aquela palavra que é tão distante para o nosso português. E saiba que todo estudo tem que ser contextualizado com este tempo. Quer dizer, você pode chegar lá na vida de Moisés, vou fazer um estudo da vida de Moisés e transportar a vida de Moisés para os sofrimentos de hoje. Ele passou por um deserto, as suas angústias, a sua família, tá certo? O seu tempo de escravidão. Nossa, quanta coisa você não vai ter, mas a primeira coisa é começar com a leitura de meditação. Depois da leitura de meditação, saber o que é a Bíblia. Seu autor, seus escritores, a questão literária e a questão que ela é inspirada por Deus. Depois pontear os assuntos, aquilo que certamente o Espírito Santo vai colocar no seu coração e você vai desfrutar de um conhecimento grande, porque Deus revela-se através de sua palavra. E se revela para quem? Para todos nós. Amém? Olha aí, Madalena, Deus te abençoe. Esperamos mais perguntas aqui, porque aqui a Bíblia ainda responde. E nós estamos chegando no final do nosso programa, queremos aí agradecer a sua audiência, a sua participação. E se você deseja entrar em contato conosco, participe. Está aparecendo aí na sua tela, entre em contato conosco, mande a sua pergunta, a sua dúvida, para nós será um prazer responder. Porque aqui, como sempre dizemos, você pergunta e a Bíblia responde. Deus te abençoe, um forte abraço.